Tá no calor da brincadeira, meu forró tá na poeira, tá no sangue, no suor. Tá no rebolado da morena, tá aonde canta o curió. Tá no calor da brincadeira, meu forró tá na poeira, tá no sangue, no suor. Nossa, bem-vindo, César. Opa, eu que agradeço. É a primeira vez aqui no Metrópolis? A primeira vez, amiga, a primeira vez. Que coisa boa, e Pra mim fazendo é um forró pelo mundo também, né? Forró pelo mundo, forró pela Europa, forró aqui no Brasil, principalmente no meio na nossa região, nosso país maravilhoso, que está abraçando muito bem as raízes, está abraçando muito bem o nosso forró. E também forró fora do Brasil, em Berlim, na Alemanha, a gente fez, em Portugal, e está aí na batalha. Fora cantando outras pessoas importantíssimas no meio do forró, você também tem um trabalho autoral, né? Sim, tenho canções minhas, canções de Maciel, canções de Petrúcio. Eu sempre canto esse povo maravilhoso, abençoado, esses poetas gigantes da nossa música, né? Petrúcio Amorim, canto o nosso querido Vatos e Violas, que também são um grupo maravilhoso de poetas, Miguel Marcondes e Luiz Homero. E grandes nomes aí da nossa música. Muito bom, bem-vindo, viu? Obrigado. Você do outro lado também, muito bem-vindo! Nosso Metrópolis começando, seja muito... Olha, gente, o programa está começando com muita coisa boa. Fora o César, né, que está aqui abrilhantando ainda mais nosso programa. Hoje é o quê, né? Começou abril, você faz... hoje é um dia bem especial. Quer dizer, além de ser o dia da mentira, né? Não sei o que é que todo mundo está contando por aí, mas enfim. Hoje também é o dia da abolição indígena. Todo mundo faz... É isso mesmo? A gente vai conversar com o Will Lopes, que é historiador, músico, radialista, entre outras coisas, que está aqui para poder conversar com a gente e falar sobre esse assunto. E também recebendo a Tabata. Nossa! Tudo bem com você? Bem-vinda aqui no Metrópolis, trabalho novo, trabalho agora autoral também, né? Enfim, misturando muita coisa boa, né? Acabei de lançar, acho que faz 7 a 10 dias que a gente lançou o projeto. Estou muito feliz de divulgar aqui em Recife. Muito bom, bem-vinda, viu? Muito obrigada. Will, hoje é o dia da abolição indígena. Aí estava eu falando com você e pesquisando em outros momentos, né? Fiquei sabendo, né? Esse dia existe mesmo? Bem, primeiramente, boa tarde a todos, né? Para mim, satisfação muito grande estar aqui hoje com essa fera da música nordestina, o Amaral, e também com essa outra figuraça, uma estrela também, a Tabata, né? Os dois, acompanham o trabalho dos dois, e com você também, né? Sou seu fã já do seu trabalho faz tempo. Meu pai falava já de você para mim, o Baixinho do Brega. Para esse negócio há muito tempo, pode parar. E, tá bem, para mim, muito obrigado pelo convite, agradecer a Charlene também, né? Toda a produção da TV 9, agradecer a Deus por estar aqui com vocês, para mim é um prazer imenso. Hoje é dia da mentira, é verdade, isso é verdade, né? Já me chamaram de lindo hoje por aí, em homenagem ao dia da mentira. E também é o dia que marca a abolição da escravidão indígena, né? Entretanto, essa data em si, da abolição, ela não se dá no dia 1 de abril. O dia 1 de abril foi apenas uma data em que foi expedida em 1680 pelo rei de Portugal, uma lei em que se deveria parar de explorar, né, de caçar os índios aqui no território brasileiro. Mas essa lei, ela se assemelha um pouco à lei do ventre livre, que na época da escravidão negra, que também era contemporânea dos índios, né? A lei do ventre livre, ela libertava os escravos que passassem a nascer naquela época, né? Tinha um critério, mas não aqueles que já eram escravos. Então acontecia o mesmo com os índios, em 1680. Eles estavam sendo libertados, os que já estavam livres. Certo. Era libertar quem já estava livre. Mas quem já era índio, escravo, continuava a ser escravo, né? Na verdade, essa história começou com os portugueses que tentaram, né, vamos dizer assim, escravizar os índios. Isso, Porque 1500... eles, então, já faziam todo o processo de caça, de pesca, de cultivar a própria comida e tudo mais. Exatamente. Essa troca, vamos dizer assim, de escravidão aconteceu com a entrada dos negros, não é isso? Isso. Na verdade, os portugueses, quando chegaram aqui em 1500, com Pedro Álvares Cabral, de início, Portugal não teve interesse nas terras do Brasil, né? Parecia uma terra extensa, mas não tinha interesse. Cerca de 30 anos depois, eles voltam para explorar. Deveria ter ficado sem interesse, né? Também. Talvez fosse melhor, né? Eu acho que sim. Exploraram, no fim das contas, né? Levaram o pau-brasil, que servia para atingir tecidos, né? Tem algumas imagens aparecendo de bandeirantes caçando índios. Essa parte aí são padres, inclusive o José de Anchieta, né, catequizando índios, era uma forma de prevenir os índios da escravidão, porém os índios ficavam sob o controle dos padres. Então havia uma disputa entre jesuítas
e colonos. Os colonos queriam explorar os índios na exploração do pau-brasil. Já os jesuítas catequizavam e aí o índio não era mais permitido ser escravizado, né? Ele tinha virado um servo, né, do catolicismo e, portanto, era igual aos portugueses. Aí são senhores contando, bandeirantes contando os índios aprisionados. Tem pinturas aí do Debré, que era pintor francês neoclássico, pinturas do Martius também. Aí são indígenas presos, acorrentados, né, a figura de 4 indígenas já fotografados, né, aprisionados. Realmente as condições são desumanas, como vocês podem ver nessa imagem. No começo eles eram apenas explorados, né, havia uma questão de troca, de escambo. O português dava para ele produtos que para a gente tem um valor irrisório, espelhos, pentes, só que os índios nunca tinham visto isso na vida, né? Em troca você carrega esse pau-brasil lá para o barco que eu vou vender ele e ganhar muito dinheiro na Europa. Então o índio não conhecia o que era dinheiro, fazia aquele trabalho, mas aos poucos ele começa a se cansar daquela jornada, não era uma coisa que eles gostavam de fazer, eles não estavam acostumados a produzir economicamente, era uma produção de subsistência, e eles passam a fugir, a sair, né, da região. E para os portugueses era difícil trazer escravos africanos, que era mais caro. Para você ter uma ideia, tinha índios que custavam a metade de um escravo africano. Então, tinha todo um... Era mão de obra mais barata. Muito mais caso, barata, né? muito mais Quando barata. a gente fala dessa abolição, que a gente fala do dia 1, que não é tão real assim, Isso. né? Mas essa troca, quando teve, a entrada dos negros, ela teve uma modificação muito grande em relação, Sim. né? Porque eles mesmos produziam tudo que era deles. Então, tipo, era Exato. muito bom você ter uma pessoa do lado onde você produz praticamente tudo, onde ela produz praticamente tudo. Exatamente. Né? Fazia É muito fácil. De fato, e a questão também do negro não conhecer a região impossibilitava ele de Exato. fugir. Já os índios fugiam fácil. Daí vem em 1570 primeiro Dom Sebastião, que era rei de Portugal, um rei jovem, né? Ele morre 10 anos depois na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos. Inclusive surge a lenda do sebastianismo, da volta de Dom Sebastião, né, no Nordeste brasileiro. Dom Sebastião baixa uma lei porque ele fica sabendo que o índio está sendo muito massacrado no Nordeste. Ele era um rei que ele tinha umas características positivas também. Ele baixa uma lei e afirma que, olha, o índio só pode ser conquistado através da guerra justa. E essa guerra ela só pode ser promovida contra as tribos que eram canibais, que tinham índios canibais aqui no Brasil, né, Tupinambás, por exemplo. Ou então, essa é a imagem do Marquês de Pombal, né, que vocês viram antes, que esse aí, o Marquês de Pombal, é uma figura importante. Ele que vai declarar a abolição dos índios, né? Dos índios. Mas não por bondade, tá? Tem um motivo para Meio isso. difícil as pessoas serem boas, não é? Isso, tem toda essa liberdade que ele vai dar para os índios, tem um motivo muito especial que eu vou falar já já. E o que acontece? Dom Sebastião promove primeiro essa lei, né? Quem é índio catequizado não pode ser explorado, os jesuítas passam a ter uma disputa com os colonos em relação à questão da exploração indígena, né? Cada um quer controlar os índios, que também já tinham suas brigas internas, tupiniquins contra tupinambás, e aí os portugueses se aliam aos tupiniquins, os franceses aos tupinambás. Minha né? nossa, é uma aula de história Isso, ao então vivo eles, pra você. no sul você tinha os guaranis, né? E o tupi e o guarani, né? Hoje em dia, a população indígena ela fica mais ou menos em torno de quantas? Olha, se reduziu muito, né? Eu não tenho estimativa do quantitativo de índio que existe hoje ainda no Brasil, né? Que são os povos indígenas, mas aqui em Pernambuco a gente tem algumas tribos, né? Como a tribo Funiô, por exemplo. Sim. Né? Nos interiores de Pernambuco, Pesqueira também tem indígenas. A região do Amazonas também, né? A região do norte tem ainda resistem, né? Resquícios indígenas. A gente tem muitas características também, não é? Sim, a gente acabou sendo um povo miscigenado, né? Miscigenado, Índios, é negros verdade. e europeus. Você, como historiador e músico, você mexe com uma coisa com a outra? Como? Você, como historiador e Sim. músico, você mescla uma coisa com a outra? Olha, a questão musical no tocante aos índios, ela existe como uma forma de expressão na cultura indígena, né? Mas muitas vezes a música se usava para rituais. Sim. Um ritual religioso ou para festejar algo, né? Era utilizado pelos índios a música nesse sentido, né? Eu vou adentrar mais nessa questão indígena, mas como historiador, não como músico. Mas eu estou falando, tipo assim, já como você se dá aula também, no caso. Isso, dou aula lá no SEDA, um colégio aqui de Paulista, né? A música também entra em relação para poder contar histórias, porque tem muitos professores Sim. que fazem paródias, né? Isso, é um recurso que eu uso, os alunos pedem extremamente, me chamam de tio Will, né? Tio Will, eu nunca fui tio tão cedo como eu sou lá no Não, colégio. tá né? ótimo, Um abraço tio tá para os meus ótimo. alunos, pessoal da direção, coordenação, professores. E Mas eu acho que entra mais fácil, entra, já fiz músicas
Sobre os índios, não, porque quando entra essa questão indígena, a gente vai mais para aulas mais expositivas, né? Tem uma tribo de índio que visita a escola, né? Tem um período que eles vão lá para mostrar como é que são a cultura deles, etc. Então tem uma questão de vídeos também, mas eu já fiz muitas paródias de Idade Média, né? De Egito Antigo, Muito e bom. eles cantam a berros altíssimos na sala, tem que levar para o pátio para cantar É lá. verdade. Já que a gente não tem tanto tempo assim, quem quiser entrar em contato com você, saber um pouco mais, enfim, rede social? Sim, rede social é Will Lopes, Atividade Paralela, que é a minha banda, então fica tudo numa coisa só, né? Will Lopes, Atividade Paralela, inclusive eu tenho várias atividades paralelas, né? Ou pelo telefone 98554-8874, 98554-8874. Certo, mas dia 1 de abril é o dia da abolição? Então, aí a abolição, para fechar, né, o Marquês de Pombal entra em cena em 1750, aprovando uma lei no Grão-Pará, estado que alguém aqui conhece muito bem, né? O Grão-Pará, na época, era chamado de Grão-Pará, e no Maranhão, para que os indígenas sejam libertados de fato, né? Mas por que ele fez isso? Porque ele era bonzinho? Não. Nessa época, foi promulgado um tratado chamado Tratado de Madrid, e isso ia cancelar o Tratado de Tordesilhas, e Portugal estava ameaçado a perder terras. Certo. Como é que ele não perderia? Se as terras, quando fossem analisadas, tivessem a população que falasse a língua oficial. Então, ele libertando os indígenas, ele igualava eles aos portugueses, e quando alguém fosse medir a tese, não, aqui tem português, porque eles falam a sistematização da língua tupi, que eles usavam, os jesuítas usavam para catequizar eles. E aí, Pombal tem uma sacada muito interessante, ele era um administrador nato, ele não liberta, porque aí eles ocupam o território e a gente ganha a terra, né? Então, em 58, ele libertou para o Brasil. E ganhou um problema, resolveu um problema com outro, porque aí você tem falta de mão de obra. Os índios livres não querem mais trabalhar. Então, Portugal entra em crise novamente e é baixada uma lei do trabalho compulsório e os índios voltam a ser explorados em aldeias. Era uma forma de escravidão diferenciada com outro nome, mas ainda continuaram a ser explorados por muito tempo. É uma aula de história. É muita coisa para meia hora de programa. Mas o Will, Olha, aí temos tá a imagens, banda né? dele, né? A gente tocando lá na Unicap, eu me formei lá na Unicap. Muito bem, também. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela profissão, porque a gente sabe o Obrigado. quanto que é difícil ser professor num país como o nosso. É né? difícil, complicado. Mas que educação é a base para tudo nessa vida. Verdade. E só realmente tendo muita educação, não só educação familiar, como educação cultural, né, é que a gente cresce. Verdade. Parabéns. Obrigado, porque eu também Valesca. tenho uma mãe professora e sei o quanto que rala. Nossa Coisa Senhora. boa. E de história e de geografia, hein? Eita, é minha parceira, né? Mãe, cheiro pra tudo. Ó, obrigada, Will, pela Eu que sua agradeço, participação. eu que agradeço. A gente vai para intervalo com o César, vamos cantar mais? No próximo bloco tem Tábada pra gente. Sai daí não. Pela madrugada eu boto o pé na estrada, a lua clareando o rosto da morada. Roda um pé de vento em linda sinfonia, orvalho da manhã nos olhos de Maria, banhado do verdume do verde da mata, olhar de lua cheia, mulher de verniz. Banhado do verdume do verde da mata, olhar de lua cheia, mulher de verniz. Quem sente o perfume da terra no cio, de uma força bruta vem a natureza, tocando a melodia de um deus sertanejo. Estrela da manhã nos olhos de Maria, santa do meu lume, mãe dos meus pecados, guia dos meus fados, mulher de inverno.